só esse parênteses aqui, vamos para o uso responsável da IA, que é uma sequência do que a Thalita tinha colocado. Pode passar, por favor? Gente, rapidamente, muito na base, o que é um algoritmo? É uma definição muito simples. É uma instrução, um passo a passo para se realizar uma determinada tarefa, e isto feito de forma matemática. Aplicação bem simples do nosso lado humano. Uma receita de bolo em que você segue um passo a passo e obtém o resultado final. Se fizer o passo a passo conforme foi escrito, você obtém aquele resultado final. Basicamente, um algoritmo é isso. Pode passar, por favor? E o que a inteligência artificial tenta fazer? Ela se municia de uma infinidade de algoritmos numa velocidade absurda, com a intenção de fazer, de executar tarefas que até agora exigiam ou necessária memória humana, inteligência humana. Então, o que nos assusta ao perceber alguns resultados da inteligência artificial é que até agora estas coisas que ela consegue fazer antes dependiam de inteligência humana. Daí vem a ideia de que estamos falando de uma inteligência artificial, mas ela está longe, mas muito longe de fazer o que o cérebro humano é capaz de fazer, está longe de ser inteligência ainda, né? Mas o que é importante no caso da inteligência artificial é que é como se a gente tivesse feito uma receita de bolo que ensina para ela o que fazer se a receita de bolo tiver algum imprevisto. Então, antigamente eu tinha um software, um cartão perfurado, que ensinava a máquina a fazer, a tecer, né, para colocar os tecidos lá, preparar os tecidos. Eu tinha uma máquina que só sabia fazer aquilo, ela lia uma série de cartões e ela sabia fazer aquele padrão naquele tecido, ponto final. Né? Qualquer imprevisto naquele processo, ela não sabia se reajustar. Então agora a inteligência artificial, ela tem uma receita ali, que se houver algum imprevisto, eu sei o que fazer. Isso potenciado, você imagina isso sendo feito bilhões de vezes por segundo, com bilhões de imprevistos por segundo. É onde ela começa a ter cálculos de probabilidade de qual seria a palavra mais provável a ser colocada depois da palavra que eu acabei de colocar. E é isso que ela faz, é assim que ela compõe texto. Né? Exemplos práticos, então, nesse caso, do que a IA tenta fazer, você, por exemplo, traçar uma rota para você seguir o seu GPS, você erra a rota e ela recalcula a rota. Isso é feito, por exemplo, um dos principais algoritmos por trás disso é o algoritmo A Estrela, que é famoso pela busca de caminhos. Usado, por exemplo, também é um dos principais lá nos rovers que estão em Marte. Por quê? Eu não consigo programar o solo de Marte que eu nunca vi, e eu preciso colocar um robô para andar no solo de Marte. Então, esse algoritmo A Estrela, por exemplo, lida com todos os imprevistos de cada inclinação do terreno que ele está vendo e habilita a IA a decidir o que fazer de acordo com cada coisa que ela está encontrando. Essa é a grande mágica da inteligência artificial, é fazer com que a máquina se reprograme diante dos imprevistos. Saindo disso, pode passar? Então, qual que é agora, vindo para o panorama atual na academia, o que isso traz para a gente dentro da academia? Né? A gente tem a evolução da IA na educação, de sistemas especialistas, que era aquele que só faz aquilo que foi programado para fazer e não sai disso, para sistemas de aprendizado de máquina. Ou seja, a máquina aprende como se desviar dos imprevistos e como fazer melhor a partir de erros e acertos. Por isso que se fala em inteligência artificial, é basicamente o que a gente faz. A gente erra, acerta. Só que a máquina faz isso bilhões de vezes por segundo. E aí ela entende o padrão e acha o padrão muito mais rápido que a gente. Qual é o dilema na academia? Professores têm uma preocupação com a integridade do conteúdo acadêmico, óbvio, com a qualidade do aprendizado dos alunos. É uma preocupação absolutamente legítima, e então o professor, os pesquisadores tendem a pisar no freio. E por outro lado você tem o aluno que tem um entusiasmo, com uma euforia tecnicista e tecnológica, que também é uma euforia legítima, né? Nós também já fomos adolescentes, já fomos jovens, então a novidade nos encanta, né? Então também é uma euforia absolutamente legítima. O que fazer com isso? Eu defendo uma abordagem equilibrada, em que a gente consiga fazer uma integração responsável da IA nos processos educacionais, nos processos acadêmicos. Entendo que igual Uber e táxi, não tem jeito de evitar. Vai pisar no freio, e vai acontecer, já está acontecendo.
né? Então, não vejo a possibilidade. Na minha concepção, outra tecnologia disruptiva dessa, para mim, foi a invenção a invenção da internet. Para mim, rede social e smartphone melhoraram algo que já existia. Já existia comunicação de massa, as redes sociais potencializaram. O telefone, já existia telecomunicação, e o smartphone potencializou. Para mim, disruptivo. A humanidade não fará a mesma coisa que fazia antes. Para mim, a tecnologia anterior é a internet. E agora, inteligência artificial. Não vamos pensar da mesma maneira. Não vamos produzir texto, produzir pesquisa, produzir conteúdo, produzir conhecimento de outra maneira. E aí, ela tem que ser uma aliada. Ela não tem que ser uma substituta, né? Digo que a inteligência artificial não vai substituir pessoas. Ela vai substituir, não vai substituir profissões, né? Ela vai substituir você vai ser substituído não pela IA, você vai ser substituído por pessoas que usam a IA melhor que você. Consegui fechar o raciocínio, é isso. Você não vai ser substituído pela IA, vai ser substituído pela pessoa que usa a IA melhor que você. Pode passar, por favor? Então, como benefícios da IA, e aí eu pensei até mais do que na comunicação, porque eu acho que isso na academia funciona, na educação como um todo, eu vejo dois grandes benefícios imediatos, que é uma adaptação do conteúdo, a possibilidade de você personalizar o seu aprendizado. Você tem pessoas que chegam com diferentes níveis de conhecimento, e você tem uma ferramenta que torna possível você adaptar o conteúdo, personalizar o estilo de aprendizagem de cada um, né? E você, ao identificar lacunas no conhecimento de determinados alunos, por exemplo, você pode favorecer com a inteligência artificial que esse aluno preencha essa lacuna e você nivela e iguala os alunos. Lógico, né, gente? Isso aqui é a utopia do professor fazendo isso, vai levar um tempo, óbvio, né? Mas sempre nesse conceito, assim, um convite a sejamos parceiros da inteligência artificial. E vou dar alguns exemplos aqui para frente de onde isso funciona. E, obviamente, a gente tem que pensar, enquanto pesquisadores e enquanto professores, pensar que os nossos alunos estarão chegando a um mercado onde a IA estará lá. E nós somos formadores, né? Nós, enquanto graduação, somos formadores desse profissional que tem que sobreviver no mercado. E cabe a nós dar aos alunos o ferramental para que eles sobrevivam nesse contexto, né? Sobrevivam e se sobressaiam nesse contexto. Pode passar, por favor. E quais os benefícios que eu vejo da inteligência artificial na pesquisa acadêmica, né? Ela como assistente de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, hoje, talvez a gente gaste aí, se a gente for fazer uma pesquisa, né, do jeito que ela tem que ser feita, sei lá, talvez uns 80% descobrindo qual é o estado da arte, e lê, descobre quem é a favor, quem é contra, cruza uma corrente filosófica com a outra. É um inferno, né? Essa não é a parte gostosa. A parte gostosa é um passo depois. E aí você gasta 20% do tempo fazendo a outra parte, que é realmente a parte que te dá prazer, onde você quer os seus insights. E se eu pudesse gastar 20% do tempo fazendo a parte do estado da arte e 80% fazendo a parte boa, eu poderia, de repente, em vez de dar um micro passo na minha pesquisa, eu poderia dar um passo muito maior, né? E fazer estado da arte com a inteligência artificial é um negócio muito, muito legal. Você pode pegar, por exemplo, um artigo, vou apresentar um artigo no congresso, por exemplo, joga o artigo lá e coloca assim, olha, pesquisador, vamos colocar aqui, por exemplo, professor Paulo e a professora Cláudia, simula para mim um diálogo desses dois aqui, em que um é contra e um é a favor do meu artigo. Ele vai te dar visões que você nem sonhava, muito favoráveis e desfavoráveis. Os argumentos que ele está colocando ali são argumentos que estão no estado da arte. Agora, qual é o perigo disso? Eu não posso colocar isso entre aspas, tá? E mais perigoso ainda, se eu colocar assim, simula para mim um diálogo entre o professor Paulo Roberto Leal e a professora Cláudia Tomé. Aí lascou. Por quê? O estado da arte está ali, os argumentos estão ali, mas muito provavelmente a probabilidade da Cláudia não pensar aquilo e do professor Paulo não pensar aquilo é imensa. Então, para você descobrir o estado da arte, beleza, dar nome aos bois ali é péssimo. Já tentei fazer isso com dois professores, a Lúcia Santaella e o Winfred, que é o marido dela, e coloquei um tema que eu sabia que os dois concordam, e a IA colocou um discutindo e discordando do outro. Muito educadamente os dois, mas discordavam. Agora, o estado da arte estava ali.
existem correntes filosóficas que concordam, existem correntes filosóficas que discordam. O estado da arte estava ali e eu não podia de forma alguma confiar que ele estava dando o pensamento do Winfried corretamente. Mas o estado da arte, show de bola, dá para fazer. Então você pode pedir, por exemplo, você fez um artigo, você fez uma crônica, e disse, olha, um cronista, um crítico literário, simula aí uma crítica literária que este professor aqui colocou na sua coluna no jornal. Ele vai e faz uma crítica perfeita com os prós e os contras. É muito provável que aquele cara não pense exatamente aquilo, mas os argumentos a favor e contra estavam ali. Então, para fazer estado da arte é muito bacana. Um dos fatores, né? Por exemplo, ferramentas de escrita e revisão, nem se fala, né? Ela não erra de jeito nenhum, porque ela é treinada com padrões, tanto ela sabe o padrão de todas as línguas, então dificilmente ela erra. Inclusive um dos fatores de perícia, né? Um documento feito por IA, se não tiver erro nenhum, a chance de ser uma IA e não ser uma imensa. Análise de dados avançadas. Aí a gente pensa, por exemplo, vai fazer uma pesquisa que luta para a gente aplicar 10 questionários, e pelo amor de Deus, a pessoa responder 10 questionários e você tirar leite de pedra naqueles 10 questionários que o aluno está fazendo ali num TCC de graduação. A gente releva, a gente sabe o esforço, mas 10, 20, 30 é suficiente para a gente tirar dali algum viés, algo realmente concreto para eu afirmar que aquilo é verdade? Caramba, você pega uma IA, você faz isso com 5.000 questionários, aí você começa de fato a brotar dali, sem esforço humano, e começa a brotar dali algo que realmente vale a pena, algo que realmente aponta uma direção, né? Então, nesse sentido, eu acho que a IA é infinitamente, né, ela poupar o pesquisador da parte braçal do trabalho intelectual. Levanta a mão aqui para mim quem é que gosta de fazer projeto para a FAPEMIG. Faz o projeto para a FAPEMIG inteiro com a IA, deixa eles lerem 30 páginas do projeto e eu vou escrever a parte que eu gosto de escrever, que é o resultado da minha pesquisa. Aí eu vou escrever por prazer. Olha que legal, se todos nós aqui pudéssemos escrever por prazer. Quanta coisa a gente não escreve que é obrigado. Você é obrigado a publicar, você é obrigado a produzir, você é obrigado a não sei o quê. E se a gente pudesse escrever só por prazer? Quanta coisa bacana a gente não ia escrever por prazer, né? Então, tomara que a IA faça essa revolução, né? Ela escreve que é obrigada a escrever e a gente escreve por prazer. Olha, bacana, né? Simulações e modelagens, nem se fala, né? Se você fizer pesquisas, por exemplo, de meteorologia, que tem uma infinidade absurda de dados e de informações, e ela, em questão de milésimos de segundo, puxando toda a energia da usina de Itaipu, mas em milésimos de segundo ela faz o que a gente levaria anos para conseguir fazer, né? Pode passar. Agora, quais os riscos e os desafios do uso indiscriminado? E aí, um pouco, você até começou a falar na sua apresentação, né, Thalita? Plágio e desonestidade acadêmica, né? Então, se você usou a inteligência artificial, fale que você usou a inteligência artificial, assim como hoje a gente fala, alguém que a gente citou, você fez uma... Né, a gente tem aquela tendência, né, de ler um livro que a gente acha muito legal, concorda com o livro, e a gente tenta disfarçar, fingindo que foi a gente que falou aquilo. Aí depois o cara falou uma grande besteira, e você não deu o crédito para o cara, quem falou a besteira foi você. Então, dê o crédito de tudo, inclusive de inteligência artificial. Porque é só você dizer na sua metodologia onde foi que você usou. Eu usei a inteligência artificial para avaliar os 5.000 questionários que eu apliquei. E aí você dá o crédito que a inteligência artificial é que apresentou isso para você, né? Dependência excessiva, óbvio, né? Todo mundo... agora eu não preciso mais escrever, eu vou chegar lá e vou resolver sem ter que escrever nada, né? Então existe um risco de uma dependência excessiva. E aí, uma diminuição do próprio raciocínio cognitivo mesmo, né, em função do uso excessivo. Uma perda de habilidade crítica, e esse é complicadíssimo. Quer dizer, a gente tem que estar sempre na frente. Eu fiz outro dia, sentei uma vez, me pediram para fazer uma série um roteiro, uma série de vídeos. Em uma sentada eu fiz 36 roteiros. E uma das coisas que eu tinha pedido é que a inteligência artificial me apontasse como material complementar, para que as pessoas pudessem se aprofundar, além da bibliografia que estava dada, que ela apresentasse algum conteúdo da internet, um webinário, uma palestra, um artigo, e etc. 36 vezes ela me disse o nome de uma palestra que existia, com o nome de um pesquisador que existia, mas que um nunca tinha feito outro.
36 vezes ela jogou dados, e eu saí, aí eu tive que procurar a palestra, eu tive que procurar quem era o autor daquela palestra, em que site que estava, ela errou, ela existia o site, existia a palestra e existia o pesquisador. Nenhum dos três se encontrava. Então, assim, muito raciocínio crítico, é como se fosse fake news. O estado da arte está todo ali. Você vai ver tudo que você precisa, os prós, os contras, os pontos de vista que você não teve, o que eu vou abordar. Nossa, eu nunca pensei nisso. Isso é legal. Mas não confia. Nesse sentido, deu nome aos bois, é fake news. Cuidado. Ela vai, eu não tenho a menor dúvida de que ela vai aprender a fazer isso. Ela vai se aprimorar nisso. Aí entra um dos grandes problemas, que é a gente descobrir quando que por exemplo, uma fraude foi cometida com inteligência artificial, né? Isso também vai se aprimorando e vai se complicando. E a outra coisa é a superficialidade com que a gente pode, como que você pode ter o aprendizado. Se você achar que tudo isso, que o que ela te deu foi suficiente e não tiver senso crítico de ir além do que ela te deu, achando que por ter contato com a internet ela te deu tudo, você corre o risco de superficialidade, corre o risco aí, eu até me pergunto, né, se não seria um novo filtro bolha, né, a partir do momento em que ela é treinada com determinados viés e você não critica esse viés. Criticar a IA é, inclusive, um fator de estourar essa bolha, de combater os viés, de combater a discriminação. Pode passar. Pode passar. Então, quais são as limitações? A Thalita já começou a falar de alguns, a gente tem viés nos algoritmos, e a IA está sendo treinada com todo o conhecimento humano, ou seja, todos os nossos pontos fracos estão lá. Uma das discussões mais interessantes, né, é se a justiça poderia ser feita por IA, porque a lei só seria igual para todos quando você não tivesse a imparcialidade, não é uma possibilidade humana, né? Então uma máquina seria imparcial, porém ela é treinada com toda a nossa parcialidade, então ela seria imparcial. Ela poderia aplicar a lei de forma igual para todo mundo, mas de repente poderia aplicar errado para todo mundo. De quem seria a culpa? Quem seria a responsabilidade? Né? Então, viés é um problema sério. Informações desatualizadas e incorretas, eu não sei qual é o banco de dados que aquela IA está consultando. Então, uma das coisas importantes é uma das exigências que se tem feito vários acordos internacionais é de explicabilidade, né? Que seja possível explicar qual foi a decisão da IA. Então, os dados têm que ser claros e ela tem que ser capaz de explicar, ou quem está por trás dela, os controladores, serem capazes de explicar a decisão que a IA tomou. Não ser jogo de dados, ser pura probabilidade, né? Falta de contexto e nuances, isso é problemático. Aquelas sutilezas, aqueles detalhes da informação podem gerar mal entendido, como o menino de 14 anos da Flórida, que se apaixonou pela Daenerys Targaryen no aplicativo lá no Character IA, né? E quando ele disse para ela, e se eu te disser que eu posso voltar para casa hoje? Ela disse, então volta para casa, meu rei. Ele vai pegar a arma do pai, porque ela não tem condição de entender as sutilezas do que ele estava dizendo, que, a mensagem subliminar de que ele queria se suicidar, né? Então, limitações na criatividade original, onde eu falo do filtro bolha, né? Essa criatividade é nossa, a IA vai dar para a gente muito subsídio, vai dar para a gente muitas ideias, assim como a gente hoje, o que a gente faz? A gente não vai criar alguma coisa, você não pega algumas referências? Certo? Só que quando você pega 2, 3, 10 referências, aí a IA pega 5 milhões de referências, bota aquilo no caldeirão, no liquidificador, mistura tudo e te entrega alguma coisa. Eu não vejo problema nisso, desde que você esteja no comando do produto final, né? Quem aqui estiver pensando em fazer um prompt, faça o meu TCC, pelo amor de Deus, gente, sai da faculdade, vai embora, porque quando você pisar no mercado, você é o profissional que a IA vai engolir. Se você está nessa mentalidade, não precisa nem perder tempo de continuar. Você está se formando para ser o profissional que a IA vai engolir, né? Você vai conversar com a IA, você troca ideia com a IA, lá para o meio do prompt para frente é que ela começa a te dar informação decente. É quase que um processo terapêutico. Você é quase que um terapeuta da IA. Você vai conversando, vai amaciando e ali para frente ela começa a te dar boas respostas, né? Chegar lá e pedir, faça para mim esse artigo, vai sair uma portaria.
Pode passar? Então, o que eu vejo? Ética e transparência acima de tudo, gente. Criação e atribuição da IA, né? Se o que você criou, se você criou e o que a IA criou, você coloca na sua metodologia que você usou IA, por que você usou IA. Olha, eu não queria fazer 10 questionários, eu queria fazer 5.000. Usei a IA para ela poder me ajudar a processar esse volume de dados que eu não poderia processar sozinho, esse tipo de coisa, né? Então, detalhe o processo na sua metodologia, tá? E vai fazer aí um balanceamento dos métodos, você vai combinar o uso da IA com os métodos tradicionais acadêmicos, né? Então, vai valorizando aí tanto a eficiência tecnológica quanto o esforço intelectual. Se você tirar o seu esforço intelectual da jogada, de novo, você vai ser o profissional prontinho para IA envolver. Pode passar. Então, papel dos professores na era da IA. Eu digo que é fazer essa adaptação dessa metodologia. É preciso, infelizmente, gente, dizer assim, se você for dar um trabalho para o aluno, tem que escrever um texto, você vai ter 2 trabalhos. O trabalho de pensar no tema e o trabalho de ler. E ele vai botar na inteligência artificial. Agora, vem aqui para frente e explica para mim se você entendeu o que a IA te passou. Se você realmente consegue ir além disso, se você consegue criticar essa informação, se você consegue entender, se você consegue aplicar isso no cotidiano, né? Então, ó, discussões éticas, é importantíssimo sempre pensar nisso, né? Novos critérios de avaliação, nós vamos ter que pensar em como avaliar. Vai tirar do aluno, falar que não pode usar? Cara, vai usar. É igual Uber e táxi. Na minha época, meu pai dizia, meu filho, você tem que fazer curso de datilografia. Se não tiver datilografia, não dá. Sem datilografia você não consegue emprego. Vocês conseguem, alguém que consegue conceber que na nossa época de datilografia, você tinha que pensar o texto em ordem? Não dava para pegar o parágrafo, trocar o parágrafo de lugar depois? Quem é que pensa em ordem hoje? Quem é de nós que quer pensar o texto em ordem? Cara, a IA vai me dar outro jeito de pensar. Desde que eu continue no comando, desde que o pensador seja eu, show de bola, né? Então, pensamento crítico, vai passar. E o papel dos estudantes no uso responsável da IA, né? A IA é apoio, ela não é substituto. Faça isso, escreveu o seu trabalho lá, vai apresentar para o professor, bota lá, e aí, simula um diálogo para mim aí de quem é a favor, de quem é contra isso aqui que eu estou pensando. Ela vai te dar 3, 4, 5 pontos e caramba, eu nem pensei nisso. Aí você vai lá e o que eu posso fazer? Que autor eu posso utilizar para ir nessa linha e me aprofundar aqui? Né? Perfeito isso. Então, desenvolvimento de habilidade de curadoria. Por exemplo, no caso dos 36 roteiros que eu escrevi numa tacada só, eram 36 indicações erradas. Eu tinha que saber o que ela estava fazendo. A palestra existia, o professor existia e a instituição existia, mas nenhum dos 3 se encontravam em nenhuma das 36 indicações. Né? Verificação de informações, isso que eu acabei de falar. E pensamento crítico. Né? Pode passar. Então, o que eu deixo aqui como principais reflexões? A IA é ferramenta poderosa de apoio. Ela não é substituta. E não vai ser substituta. Vai substituir se você tomar a decisão de deixar de pensar. Né? Uma ferramenta de apoio. Precisa equilibrar inovação e valores. A inovação com os valores acadêmicos. São importantíssimos os valores acadêmicos. O método científico, o jeito de fazer ciência é importantíssimo. E o pensamento crítico continua sendo essencial. Pensamento crítico e criatividade. Ela dá suporte à criatividade, mas ela não substitui a criatividade. Pode passar, mas é o último. Encerrando. É isso aí, gente.